Criptídeos. Um recadinho breve antes de começarmos o vídeo. Lembrem-se, foi sempre você. Não há um Superman para vos salvar. Foi sempre você. Só você tem o poder de salvar o mundo. Queridos amantes do suspense e da adrenalina, se vocês estão em busca de emoções aterradoras e histórias que vão te deixar acordado à noite, chegou a hora de dar um passo corajoso em direção ao desconhecido. Bem-vindos ao canal O Horror que Virá, o lugar onde as mais assustadoras lendas e os mistérios mais sombrios ganham vida. Para a nossa série de criptídeos da América, você certamente não é estranho às histórias tentadoras de criaturas que podem ou não se esconder nas sombras de nossa vasta nação. Hoje, estamos direcionando nosso foco para um trio de criptídeos que não apenas capturaram a imaginação do folclore local, mas também encontraram seu caminho no mundo virtual do Fallout 76 como easter eggs escondidos. Sim, você ouviu certo. Esses criptídeos estão brincando de esconde-esconde com você em seu wasteland pós-apocalíptico favorito. No entanto, antes que você fique muito empolgado, permita-me desfazer um pouco do entusiasmo. Não vamos falar sobre o Wendigo ou o Mothman. Eu sei, eles são os queridinhos da festa, mas eles já tiveram seus 15 minutos de fama em nosso canal. Em vez disso, vamos nos aprofundar nas histórias de alguns criptídeos menos conhecidos, mas igualmente intrigantes. E lembre-se, embora essas histórias sejam fascinantes, elas são apenas isso, histórias. É sempre importante manter os pés no chão do ceticismo, mesmo enquanto nossa mente vagueia pelos céus da curiosidade. Então, prepare-se enquanto embarcamos em uma jornada para desvendar os mistérios do Grafton Monster, Sheepsquatch e Snellycaster. Nossa primeira parada no tour criptídeo é o Monstro de Grafton. O Monstro de Grafton nos leva à encantadora cidade de Grafton, na Virgínia Ocidental, situada no coração de Apalácia. Essa cidade é conhecida por mais do que suas paisagens pitorescas e rica história. Também é o berço de uma lenda de criptídeo que vem sendo sussurrada desde os anos 1960, o Monstro de Grafton. Agora, o Monstro de Grafton não é o típico pé grande ou monstro do Lago Ness. Essa criatura é única em sua própria essência. De acordo com a tradição local, o Monstro de Grafton é uma besta inteira, sem cabeça, que mede cerca de 7 a 9 pés de altura. Seu corpo é descrito como liso e sem pelos, tão largo quanto a lua em uma noite clara. E se isso não for suficiente para dar arrepios, também é dito que emite um som assustador que ecoa pelas tranquilas noites de Apalácia. A primeira aparição relatada dessa horda sem cabeça remonta a 16 de junho de 1964, quando um repórter local chamado Robert Cockrell afirmou ter encontrado uma besta perto da Riverside Drive. O relato de Cockrell desencadeou uma onda de avistamentos do Monstro de Grafton, transformando a cidade em um centro de curiosidade criptídea. No entanto, apesar da agitação de avistamentos, nunca foram encontradas evidências concretas, nem pegadas, nem pelos, nem cabeças. Sim, uma criatura sem cabeça, e você não está sozinho em sua descrença. Muitos céticos acreditam que o Monstro de Grafton não passa de um caso de identidade equivocada. Alguns sugerem que as testemunhas podem ter visto um urso ou um grande cachorro e deixaram sua imaginação correr solta. Outros propõem que o Monstro de Grafton é um produto de histeria coletiva alimentada pelo frenesi da mídia nos anos 1960. Mas, seja você um crente ou um cético, não há como negar o impacto cultural do Monstro de Grafton. Esse criptídeo sem cabeça encontrou seu caminho em livros, documentários e até mesmo em jogos de videogame. Ele se tornou um símbolo de Grafton, uma homenagem ao rico folclore da cidade e um testemunho da duradoura atração pelo desconhecido. A partir do horror sem cabeça de Grafton, nos direcionamos para o Sheepsquatch. Aventure-se mais profundamente na selvageria dos Apalaches para descobrir outra lenda de criptídeo. Esta é a criatura de muitos nomes, a White Fang, o monstro das ovelhas, mas é mais conhecida como Sheepsquatch. Não se deixe enganar pelo nome, o Sheepsquatch não é uma adorável ovelha fofinha pastando nas colinas da Virgínia Ocidental. É descrito como uma criatura monstruosa, medindo entre 7 a 8 pés de altura, coberta por uma pelagem branca e felpuda, com o rosto de uma ovelha e chifres de carneiro. Disse que possui mãos semelhantes a patas, parecidas com as de um guaxinim ou gambá, e uma longa cauda sem pelos.
E se isso não é sinistro o suficiente, também é conhecido por exalar um cheiro sulfuroso. A primeira aparição relatada do Ship Squatch remonta a 1994, quando um ex-sailor afirmou ter visto a criatura bebendo de um riacho antes de desaparecer entre a vegetação. Desde então, tem havido inúmeros avistamentos, cada um contribuindo para a crescente lenda do Ship Squatch. Um dos relatos mais arrepiantes veio de um casal em 1995, que descreveu um encontro aterrorizante com a criatura em uma estrada deserta. Eles alegaram que o Ship Squatch atacou seu carro, deixando para trás arranhões profundos como um arrepiante lembrete de seu encontro. Mas, como acontece com qualquer criptídeo, o Ship Squatch não está isento de céticos. Alguns sugerem que os avistamentos não passam de identificações erradas de animais conhecidos ou talvez até mesmo fraudes. Outros propõem que o Ship Squatch é um produto do folclore local, uma criatura nascida das ricas tradições de contação de histórias da região. Como não temos muitas informações concretas sobre o criptídeo em geral, talvez nunca conheceremos a verdade. Independentemente de sua verdadeira natureza, o Ship Squatch deixou sua marca na cultura popular e foi apresentado em livros como White Fangs, West Virginia's Weird White Monsters, de Kurt McCoy, e em programas de TV como Monsters and Mysteries in America. O Ship Squatch serve como um lembrete dos mistérios que se escondem nas selvas dos Apalaches e das histórias que tecemos para dar sentido ao desconhecido. Bem, se não é o Snallygaster. Snallygaster. O Snallygaster é um criptídeo que tem causado alvoroço desde que imigrantes alemães se estabeleceram no condado de Frederick, no centro de Maryland, na década de 1730. Mas não se animem muito, pessoal. Não se trata de um dragão saído de um livro de fantasia. É apenas outra criatura mal compreendida com um nome que parece um espirro. Na verdade, o termo Snallygaster é uma pronúncia errada da palavra alemã Schnilligeister, que significa espírito rápido. Acho que quando você está com muito medo, a pronúncia é sua maior preocupação. O Snallygaster é descrito como um réptil parecido com um dragão, com asas enormes, um bico grande e garras afiadas que dariam inveja ao Edward Mãos de Tesoura. Dizem que tem um cheiro sulfúrico que colocaria ovos podres no chinelo e um rugido que pode superar o apito de um trem. Essa é uma criatura que sabe como fazer uma entrada triunfal. Os avistamentos dessa besta eram frequentes no final dos anos 1920 e início dos anos 1930, causando bastante sensação no condado de Frederick. Relatos diziam que ele se lançava dos céus para agarrar crianças e gado. Imagina a dieta peculiar. A história do Snallygaster foi iniciada por uma manchete sensacionalista do jornal Middletown Valley Register em fevereiro de 1909, porém, espere um pouco, porque essa era uma notícia falsa. O editor do jornal, George Roderick, e o jornalista Ralph Wolf inventaram a história do Snallygaster para aumentar a circulação de seu jornal. É o que se chama de estratégia de marketing. Mas espere, tem mais. O Baltimore Sun relatou a morte do Snallygaster em novembro de 1932. Aparentemente, a criatura se afogou em uma destilaria ilegal de uísque em uma fazenda no condado de Baltimore. O relato afirmava que um oficial federal de proibição acidentalmente explodiu a destilaria antes que o cadáver pudesse ser examinado. Que conveniente, a proibição acabou pouco depois, e na comemoração resultante, o incidente do Snallygaster parecia fazer parte de um delírio pós-ressaca. Na cultura pop, o Snallygaster deixou sua marca. Ele é apresentado na série Harry Potter como uma criatura mágica, o que é um grande salto em relação a ser apenas um criptídeo local. E não podemos esquecer do Museu Snallygaster em Burkittsville, Maryland. Eles até têm uma conta no Instagram onde compartilham sua paixão por essa criatura mítica. É bom ver que mesmo na era da tecnologia, algumas pessoas ainda se apegam às suas raízes, mesmo que essas raízes envolvam um dragão que suga sangue e ama uísque. Então, aí está, pessoal, o Snallygaster, uma criatura de mito, uma ferramenta para a circulação de jornais e um ícone da cultura pop.
Lembrem-se disso da próxima vez que estiverem fora à noite. Fiquem longe dos galinheiros e das destilarias de uísque. Nunca se sabe quando o Snallygaster pode estar por aí procurando um lanche da meia-noite. Bem, pessoal, tivemos uma jornada e tanto. Não é mesmo? Nós atravessamos os terrenos acidentados da Virgínia Ocidental e de Maryland, mergulhando nas histórias do monstro de Grafton, do Ship Squatch e do Snallygaster. Esses criptídeos, com suas características únicas e contos arrepiantes, certamente nos deram muito o que pensar. Mas lembre-se, não se trata de saber se essas criaturas existem ou não. Trata-se das histórias que contamos, dos mistérios que ponderamos e da fascinação pelo desconhecido que nos mantém voltando para mais. E com isso, chegamos ao fim de nossa jornada criptídea, pelo menos por enquanto. Não se esqueça de compartilhar seus pensamentos nos comentários, sugerir temas para futuros vídeos e clicar no botão de inscrição para mais conteúdo intrigante do mundo do desconhecido. Lembre-se de que o mundo está cheio de mistérios e cabe a nós desvendá-los, ou simplesmente fazer comentários sarcásticos sobre eles na internet. De qualquer forma, é tudo uma boa diversão. Até a próxima, amigos. Relato extra: a lenda do Jersey Devil. Enquanto viajamos pelas densas florestas dos Pine Barrens, em Nova Jersey, surgem sussurros sobre uma criatura sinistra. A lenda do Jersey Devil remonta ao século XVIII. Diz a lenda que uma certa S.A. Leeds estava grávida de seu 13º 13º filho, porque aparentemente 12 e 12 não eram suficientes. Supostamente ela amaldiçoou a criança ainda não nascida, exclamando: "Que este seja o diabo." Após dar à luz, dizem que a criança se transformou em uma criatura demoníaca com asas, cascos e uma cauda bifurcada, voando para os Pine Barrens. Avancemos rapidamente para janeiro de 1909, quando a criatura aparentemente decidiu emergir de seu esconderijo. Centenas de pessoas afirmaram tê-la visto durante essa semana. Um certo Sr. Evans foi citado dizendo: tinha cerca de 3,5 pés de altura, mas uma cabeça como a de um cão collie e uma face como a de um cavalo. Outro testemunho afirmou até ter visto o monstro lutando com um cachorro. Claramente, a criatura estava aperfeiçoando suas habilidades de luta no WWE. Mas espera aí, poderia haver explicações racionais para esses avistamentos? Alguns historiadores acreditam que a lenda pode ter sido criada devido à rivalidade entre a família Leeds e figuras populares da época e depois sensacionalizada por boatos. Afinal, nada agita mais a fofoca local do que uma criança amaldiçoada pelo demônio. Outros pensam que os avistamentos podem ser atribuídos à má identificação da vida selvagem local. Os Pine Barrens são o lar de várias espécies de animais, e na escuridão da floresta, a imaginação pode transformar qualquer coisa no Jersey Devil, como por exemplo, uma garça sob a luz do luar que pode se tornar uma assustadora criatura. Outra teoria sugere que a lenda é perpetuada pelo seu potencial turístico, como uma história que desperta a curiosidade dos visitantes, o que pode ser bastante benéfico para a economia local. O Jersey Devil é como o guia turístico não oficial dos Pine Barrens. Para completar, na era moderna, tem havido inúmeros avistamentos, frequentemente acompanhados por imagens e vídeos borrados. É interessante como o Jersey Devil e muitos outros criptídeos parecem ter o superpoder de estar sempre fora de foco. Coincidência? Eu acho que não. Portanto, entre as rivalidades históricas, a má identificação da vida selvagem e os benefícios do turismo, a história do Jersey Devil tem resistido ao teste do tempo por séculos. Seria ele um arauto de desgraças ou apenas o mais esquivo residente de Nova Jersey? Os Pine Barrens guardam bem seus segredos. Queridos amantes do suspense e da adrenalina, se vocês estão em busca de emoções aterradoras e histórias que vão te deixar acordado à noite, chegou a hora de dar um passo corajoso em direção ao desconhecido. Bem-vindos ao canal O Horror que Virá, o lugar onde as mais assustadoras lendas e os mistérios mais sombrios ganham vida. Não se deixem enganar pelas histórias convencionais, pois aqui vocês encontrarão muito mais do que sustos superficiais. Cada vídeo é meticulosamente planejado para levar vocês a uma jornada aterrorizante, envolvendo suas mentes em enredos cativantes e levando-os ao limite do medo.
Queremos te envolver em cada minuto dos nossos vídeos, deixando vocês com a sensação de que algo sinistro está à espreita, pronto para atormentar seus sonhos. Misturando lendas urbanas, relatos reais e fatos obscuros, nossa equipe se dedica a oferecer o melhor conteúdo de terror que você já viu. Ao se inscreverem no canal O Horror que Virá, vocês terão acesso exclusivo aos mistérios mais profundos e segredos enterrados que a escuridão esconde. Preparem-se para momentos de arrepiar a espinha, com suspense e reviravoltas que desafiarão sua coragem. Nossa comunidade de corajosos exploradores do medo se reúne aqui para compartilhar suas experiências e teorias, tornando sua jornada ainda mais emocionante. Além disso, vocês serão os primeiros a receber notificações sobre os novos vídeos, garantindo que vocês nunca percam um único momento de terror. Então, não esperem mais. Se vocês têm sede de emoção, desejam mergulhar nas profundezas do desconhecido e enfrentar o medo de frente, inscrevam-se agora no canal O Horror que Virá. Lembrem-se, a coragem verdadeira reside em enfrentar o desconhecido, e juntos exploraremos os horrores mais obscuros que a humanidade já conheceu. Clique no botão de inscrição agora mesmo e entrem para a nossa família assustadora. A cada vídeo, vocês descobrirão que o verdadeiro terror está à espreita e o horror que virá.